João Magalhães, você lembra bem que no início da semana nós conversamos com o senador Ciro Nogueira. Após o resultado da eleição, o senador estava feliz com o resultado, sim, vitória de Silvio Mendes aqui em Teresina, mas, por outro lado, o senador demonstrou aí uma preocupação e prometeu intensificar a sua atuação contra problemas relacionados a pesquisas eleitorais. O senador quer evitar irregularidades, quer investigar os institutos, inclusive essa ideia do senador já saiu, inclusive, do papel, não é, João? Isso mesmo, Nathan. Na verdade, os institutos eleitorais, as pesquisas eleitorais, elas, de certa forma, protagonizaram um debate na campanha eleitoral de 2024. A gente sempre disse, inclusive, que aqui o Piauí era um exemplo claro de que algo precisava ser feito, uma regulamentação precisava ser maior, a fiscalização precisava ser ampliada, porque o que nós tínhamos aqui no Piauí era um estado que não tem 10% da população, nem 10% do eleitorado. No entanto, a gente tinha 10% das pesquisas registradas na Justiça Eleitoral sendo realizadas aqui no Piauí. No caso específico de Teresina, a maioria dos institutos errou, né? A gente não pode já acusar de fraude, mas houve um erro, sem dúvida nenhuma, em relação ao resultado. E aí sempre tem aquele debate, né, Nathan? As pesquisas eleitorais, elas têm a capacidade de influenciar no resultado das eleições, de favorecer ali o chamado voto útil, e o senador Ciro Nogueira quer combater exatamente algum tipo de abuso, algum tipo de fraude que ocorra em relação às pesquisas eleitorais nas eleições. E aí ele apresentou um projeto de lei lá no Senado, onde deve, segundo o texto do projeto de lei, gerar alguma punição tanto para o instituto quanto para o estatístico responsável pela pesquisa eleitoral que for divulgada na semana das eleições e apontar um resultado muito diferente, mesmo considerando a margem de erro, né? Então, é esse o texto do projeto de lei apresentado pelo senador Ciro Nogueira. É a postagem do senador Ciro Nogueira, feita agora há pouco nas redes sociais, em que ele explica um pouco melhor essa proposta, João. Exatamente. Em tese, além disso que eu falei, ela pune, né, proibindo o Instituto e o Estatístico de registrar novas pesquisas eleitorais por 5 anos, caso ocorra o que a gente explicou aqui. Ela divulgue na semana das eleições um resultado de pesquisa eleitoral que seja bastante diferente do resultado das urnas, mesmo considerando a margem de erro. E aí é interessante, Nathan, porque toda pesquisa, é bom lembrar, precisa estar registrada, precisa ter um estatístico, né, que é o profissional técnico responsável pela condução, pelo planejamento, pelo estudo, pela análise dos dados da pesquisa eleitoral. A margem de erro, inclusive, é aquela que muitas vezes, se for, por exemplo, de 4% para mais ou para menos, significa dizer que a pontuação dos candidatos, mesmo pode ficar tanto 4 pontos percentuais a mais ou a menos, que ela vai estar dentro, né, de um resultado aceitável. Então, é de fato uma mudança, né, no que a gente tem acostumado a discutir sobre as pesquisas eleitorais. O senador Ciro Nogueira, Nathan, volta aí a discutir esse tema, já passado as eleições, com vistas a 2026, porque obviamente é quando os institutos vão aparecer novamente com as pesquisas. Inclusive os institutos de pesquisa, né, ganharam um certo protagonismo nessa eleição, até pela quantidade aqui no Piauí. E eu lembro bem, João, você estava lá também na FM o Dia, no Comando Geral, né? Na semana da eleição nós conversamos com um professor de estatística, né, um estatístico bastante experiente, que nos explicava, né, os critérios, inclusive, científicos para que uma pesquisa possa ser considerada confiável, né? E de certa forma, é importante levar em conta todos esses critérios, né? As pesquisas, de fato, não necessariamente batem com o resultado da urna, né? Até porque a eleição é muito dinâmica, o eleitor ele também tem o seu posicionamento. Mas as pesquisas mostram um cenário de momento, né? Um retrato do momento. E é bom a gente lembrar que a pesquisa ela é científica, né? Se ela seguir a amostragem correta, os dados corretos de porcentagem em relação ao gênero, em relação à escolaridade, em relação à distribuição da população ali pelos bairros, em relação à classe financeira, né? Então tudo isso, obviamente, precisa ser levado em consideração na hora de se escolher a amostragem para fazer a pesquisa eleitoral. E um outro ponto interessante, Nathan, é que hoje é muito fácil fiscalizar a pesquisa. Todas as pesquisas, normalmente, elas são feitas, né, com muita tecnologia, é possível ver o percurso que o pesquisador fez,
georreferenciar se ele cumpriu todas as normas, as resoluções indicadas pela Justiça Eleitoral, também, né? Como foi feito o questionário, muitas vezes até o áudio é gravado da pesquisa eleitoral. Então sem dúvida nenhuma, uma área em que é possível se ampliar a fiscalização, né? Agora, não deixa de ser um tema polêmico, né, Natan? Porque, como você bem lembrou, a pesquisa, ela pode, sem dúvida nenhuma, divergir da realidade, não só por uma questão de fraude, muitas vezes, não só também por uma questão de erro. Muitas vezes foi algum fato novo que fez com que o resultado da eleição migrasse. Muitas vezes as pesquisas não captam, né, o sentimento da população ali nos últimos dias. Então, são muitas variáveis que precisam ser inseridas nessa discussão, mas é certo que a gente caminha para uma regulamentação, para um olhar mais atento do poder público relacionado às pesquisas eleitorais, principalmente depois de 2024, quando houve, de fato, um recorde no número de pesquisas registradas e, em muitas cidades, um resultado das urnas muito divergente daquilo que as pesquisas apresentavam. Até porque, João, as pesquisas são importantes e nós não podemos censurar as pesquisas. Exato. E nem privar o eleitor. É informação, né? A pesquisa é feita de forma científica e se torna uma informação importante para o eleitorado. Agora precisa, de fato, de uma regulamentação e acredito que, pós-eleição de 2024, o Congresso Nacional deve discutir não só essa proposta do senador Ciro Nogueira, mas outras propostas que vão chegar lá para regulamentar e fortalecer, né, a confiança das pesquisas eleitorais. O tema ele é pertinente. O que vai dizer se é um avanço ou um retrocesso é o texto que vai ser aprovado e se for aprovado, porque, obviamente, haverá também um movimento no sentido de impedir, né, que isso avance. Afinal de contas, a gente sabe como é que funciona, a gente sabe que há institutos com muito prestígio, que têm a capacidade de dialogar, de pressionar, vamos dizer assim, o Congresso, nesse sentido de impedir também qualquer tipo de regulamentação. Então, a gente não sabe como vai ficar, mas antes de sair um resultado, é interessante a gente registrar isso. Eu acho que qualquer assunto pode ser regulamentado. O que vai definir se há um avanço ou um retrocesso é o texto final aprovado e é claro que a gente sempre torce para que haja avanços, até porque nesse caso das pesquisas eleitorais eu concordo que algo precisa ser feito, porque a gente está falando de algo muito sensível à democracia, né, ao debate eleitoral. Então, é ficar atento e ver como é que vai ser a tramitação desse projeto do senador Ciro Nogueira e de outros parlamentares a respeito do assunto.